Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidada a Stella Bettencourt da Câmara, que é docente e investigadora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e vamos falar sobre intergeracionalidade. Olá, Stella, como estás? Bem-vinda. Olá, Patrícia, obrigada aqui pelo convite desta partilha de ideias, não é? Isto aqui vão ser mais partilha de ideias e daquilo que eu gostaria de partilhar convosco das minhas reflexões que vou fazendo. E por isso há de ser aqui uma palavra e que gosto muito de usar é mesmo partilha. E por isso, Patrícia, obrigada por este momento que possamos partilhar aqui e com as pessoas que nos ouvirão e verão. Por isso, Olha, obrigada. agradeço-te imenso ter aceito o meu convite, porque o teu percurso enquanto docente e investigadora passa muito por um assunto que eu acho que é importante para todos e cada vez mais, que é o envelhecimento, o impacto que isso tem na nossa sociedade e de que forma é que nós todos, eu incluo-me também, tratamos os velhos, não é? Que eu sei que tu gostas de lhes chamar velhos e não idosos, e por isso há que desmistificar também um pouco esta palavra que é mesmo velho. O que é que te levou a ter interesse por este tema no teu percurso académico? Obrigada pela tua pergunta. E isto começa, eu costumo dizer sempre que por duas questões. Uma delas, quase que vou dizer que é egoísta. E egoísta, porque tendo em conta aquilo que eu ia vendo no meu processo de crescimento, é a maneira como se tratam as pessoas mais velhas. E daqui a pouco já digo porque é que eu uso a palavra velho. E nesse sentido, aquilo que eu fui vendo era que partilhar com os outros aquilo que eu ia sabendo para que depois pudesse chegar ao meu envelhecimento, e por isso é que eu estou a dizer egoísta, quando eu chegar à minha velhice, que me tratem como pessoa e não como porque é velha e agora tem aqui determinado tipo de particularidades ou que é uma pessoa diferente. E por isso, neste sentido, que é este meu egoísmo de que gostava que, quando for mais velha, me tratem como pessoa sem esta característica de velha. E depois a outra ideia que eu vou chamar agora aqui, que é um bocadinho altruísta, que é destas minhas reflexões e daquilo que eu quero, como é que eu de facto posso, e junto dos meus alunos, sendo eu docente, com eles fazer exatamente esta mudança. E então foi nestas questões entre, por um lado, vou ser velha e então, enquanto docente e enquanto futura velha também, o que é que eu posso contribuir para esta mudança? Tendo em conta que, e como há pouco tu dizias, quando se fala destas questões de envelhecimento é sempre num sentido muito negativo. As pessoas olham para as pessoas mais velhas, não é? E é perdas, perda de saúde, perda de cônjuge, perda de companheiro, perda de rendimento e perda e perda. E aquilo que, de facto, esta ideia que todos nós temos, o envelhecimento é um processo. Nem toda a gente o passa da mesma forma e o olha de maneira mais positiva. Com isto eu não estou a dizer que esta fase da nossa vida, não é, seja fácil, não é. Por isso temos que ir percebendo estas alterações que aqui ocorrem neste processo de envelhecimento. Portanto, isto é aqui um bocadinho, parece que estou a dar aqui uma salada, mas agora vou tentar dar cada um dos frutos que está. E então, começando, estes meus interesses também, como há pouco estava a dizer, que é desta minha partilha e de reflexão com os outros para ir aprendendo. Depois também porque um dos aspectos que eu comecei logo pelos interesses era duas questões. Uma delas tinha a ver com as relações intergeracionais. E a importância das relações intergeracionais, porque eu tive o privilégio de até a vida adulta ter tido uma avó materna, pelo menos foi essa que sobreviveu. Que era aqui uma nota que eu queria dizer, não é em termos didáticos nem académicos, mas não sei se as pessoas sabem que dos 4 avós, a avó que mais sobrevive, ou aquela que mais relacionamentos tem com os netos, é a avó materna. Porque dos 4 avós é a mais nova, normalmente. E a tendência é que as mulheres casem com homens mais velhos. Estou a dizer neste caso com homens mais velhos, mas pode ser outro tipo de relacionamento. E por isso, assim, o avô paterno normalmente é sempre o mais velho. Depois a seguir vem a avó paterna. E deste interesse que foi ver que, tendo em conta o envelhecimento sendo um processo, e que de facto as pessoas tendentes a viver cada vez mais, então qual era a pertinência, não é? Como é que os mais jovens tendem a olhar para os mais velhos? E eu comecei aqui com as questões das relações entre avós e netos, e por isso até
não querendo passar a publicidade, mas a minha tese de mestrado foi sobre isso, sobre as relações intergeracionais entre avós e netos. E aquilo que de facto mostra é que os netos têm de facto para com os avós relacionamentos muito próximos. Mas as evidências mostram, mais uma vez, é com os avós maternos, é a maior proximidade que se tem, não é? Com os maternos. E por isso, Patrícia, tentando responder, que estas são de facto estes meus interesses. Por um lado, porque as questões do envelhecimento da população são de facto uma questão social. Eu não lhe chamo de problema. Se colocamos problemas, colocamos aqui esta tónica sempre negativa e de peso que nós vamos ouvindo dizer que as pessoas mais velhas são um fardo para a sociedade e depois este fardo, quem é que o vai pagar são os mais jovens. E por isso hoje, me parece, que estamos um bocadinho numa sociedade que tende a olhar para isto de grupos separados. Temos os jovens, temos os velhos. E depois os velhos que se queixam dos mais jovens. Mas também temos a inversa, né? Que os jovens também se queixam dos mais velhos. E por isso é que assim, se houver esta partilha, me parece que as duas gerações, que eu estou a falar destas duas gerações mais distantes, possam encontrar aqui a mais-valia de uns e de outros. E isto começa na família. Isto, por um lado, e depois já podemos avançar por aqui. E agora aqui começar a desmistificar. Porquê que eu uso velho? E que as pessoas me dizem sempre, mas porquê que usa velho? Ficou um peso. Não é? Velhos são os trapos. Normalmente aquilo que me dizem. Até os meus alunos, e professora, ainda há tempos, o ano passado, um dos alunos disse, professora, não trato por velho, porque para mim velhos são os trapos. E aquilo que eu quero com isto dizer é que o termo idoso a mim diz-me pouco, porque é uma, vou dizer-lhe até, se calhar parece aqui uma figura massificada e heterogénea, ou melhor dito, homogénea de um grupo de pessoas. E por isso, quando eu uso a palavra velho, não é no sentido negativo, é claro que eu não chego ao pé de uma pessoa e digo, olha, que velha é esta, não é? O termo que eu uso quando assim dos velhos é neste sentido de serem pessoas e começar aqui a desmistificar esta ideia de que uma pessoa mais velha é uma pessoa diferente dos outros. Não, só é diferente numa coisa, é relativamente ao mais jovem, tem mais idade e mais experiência e tem muito a ensinar. Mas também, e acrescentando isto, que com este meu processo de envelhecimento, eu também estou neste processo de envelhecimento e daqui a uns tempos vou ser uma velha, que é, também temos muito que aprender. E isto às vezes é trazer esta humildade, que por vezes tendemos, até com alguma idade, não é? E às vezes dizemos estas coisas, que é assim, nesta idade já posso dizer tudo aquilo que eu penso. É um facto, mas respeitando o outro. E por isso é neste sentido, não é? Desta importância da intergeracionalidade numa população cada vez mais envelhecida, numa estrutura populacional como é a nossa, desta importância das várias gerações. Todos são importantes. Eu às vezes até digo que as gerações, ou este mundo todo em que nós estamos, é como um arco-íris. E o arco-íris só é arco-íris porque tem todas as cores. E por isso aquilo que eu gostaria era que, neste mundo em que nós estamos, todas as idades contam. E todas as pessoas contam. Stella, tu achas que as pessoas mais jovens se preocupam com a sua velhice? Ou nem sequer pensam nisso? Em parte, e vamos ver isto assim, em parte eles ainda são muito novos, não é? Porque para eles uma pessoa com 30 anos já é velha. Eu vou vendo isso pelos meus alunos. Para eles 30 anos ficam um bocadinho longe. Em parte também, eu digo que não se preocupam com a velhice, porque já ainda não se deviam preocupar com a velhice. Na verdade, neste sentido, menos positivo do que às vezes se é atribuído. Não parece que eles se preocupem muito com este processo, que eles ainda têm outros desafios antes. Alguns deles ainda estão a acabar, por exemplo, estou a falar agora dos meus alunos, acabar as suas licenciaturas, arranjar trabalho e depois o que aí verá. Todavia, era importante que nós começássemos a desmistificar que o envelhecimento é estas perdas contínuas. E por isso é que, junto dos mais jovens, mais uma vez vou falar aqui dos meus alunos, a maioria deles, quando eu lhes pergunto se eventualmente gostariam de trabalhar ou vir a trabalhar com as pessoas mais velhas, eles dizem não. Não querem, não gostam. E porquê? Depois aquilo que se verifica é porque existe ainda uma grande iliteracia sobre as questões de envelhecimento. E por isso quando se pensa nas questões da velhice, se pensa logo na perda de saúde, por exemplo, que as pessoas são doentes. Por exemplo, nós passámos agora por um período de Covid e aquilo que tu ouviste foi os idosos são um grupo de risco, os idosos morrem, não é? Cada vez que eu via idosos ficava ali. Não, mas não são os idosos, são pessoas. E aquilo que se verificou
Por exemplo, o Covid não afetou só as pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas, que até tinham maior resistência, algumas delas com mais de 80 anos, sobreviveram ao Covid e mais jovens não. Olha, dou-te um exemplo. A minha mãe fez ontem 88 anos, não teve problemas nenhuns durante Covid, não quis levar aquela injeção experimental de forma alguma. Está ótima, fantástica, autónoma, faz a vida dela, graças a Deus não depende de ninguém, mas isso também eu acho que tem muito a ver, primeiro, com o feitio dela, a forma como ela é resiliente e lutadora, neste caso, contra o envelhecimento dela, não é? Tudo aquilo que ela sente, as faculdades que ela perde em termos físicos, em termos mentais, que é normal, ela luta contra isso, a dizer, não, eu não vou ficar aqui no sofá, eu vou caminhar, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. E é muito interessante de ver que, sim, está mais velha, sim, fisicamente está mais cansada, tudo isso é visível, mas depois há aquela vontade interior de dizer, eu não vou ficar aqui, eu não vou ser velha como as outras, eu quero continuar a poder fazer a minha vida. E eu acho que esta mentalidade também é importante na desmistificação do que o velho é um peso, o velho não serve para nada, o velho só está o dia inteiro no sofá a ver televisão, o velho perde qualidade de vida. Do meu ponto de vista, não é? E por isso é que esta ligação desta importância de intergeracionalidade, porque é exatamente isto, é assim, se nós virmos, por exemplo, até práticas intergeracionais, em que os mais velhos muitas vezes são apoiados pelos mais jovens, e é aí da maneira que às vezes os jovens conseguem ver, mas ele ainda consegue fazer isto. Mas ele ainda faz, que é aquilo que às vezes os meus alunos depois, uau, não é? Porque eles afinal não são aquilo que tendencialmente se ouve. E tentando dizer isto, que é, quando tu dizes vai da personalidade, é um facto, vai da personalidade, e isso nós não podemos mudar. Mas se esta ideia de dizermos que as pessoas, seja qual for a idade, têm ainda um papel importante a fazer, se não, vou dar este exemplo, se não corre a maratona, caminha. Nós vemos, ainda há tempos, não é? Aquele senhor inglês que começou a maratona e começou a correr tinha 78 anos. Vai de facto da pessoa, mas é também importante que muitas vezes o que acontece é, às vezes a pessoa até tem essa vontade, mas tu estás numa sociedade que acha que a partir de determinada altura as pessoas já não podem fazer determinado tipo de coisas, que é isto, por isso é que estamos aqui neste mundo e que se diz que é idadista. E de facto isto, muitas vezes, aquilo que faz é interiorizar no próprio, que se calhar não vale a pena fazer. Tu estás numa sociedade que há determinado tipo de papéis que são atribuídos mais aos mais jovens do que aos mais velhos. Por isso, assim, mais uma que tentar dizer isto, que é a intergeracionalidade é fundamental numa sociedade que está envelhecida para exatamente que haja esta aprendizagem, não é? De que as pessoas, quanto mais jovens, e por isso tentar relacionar um pouco a questão que tu me dizias, se os mais jovens estão preocupados com as questões da velhice, não é só estarem preocupados com as questões da velhice, mas acima de tudo olharem para a velhice como um processo que não tem que ser de todas as dificuldades. Como tu disseste, não é? A tua mãe vai fazendo, nós vamos mudando, nós vamos alterando. Agora, temos é que olhar, e por isso, assim, quanto mais jovens nós estivermos conscientes disto, e por isso de ter uma vida mais regrada, uma vida com melhor alimentação, prática de exercício físico, tudo isto ajuda. Claro. Mas o que ajuda, efetivamente, é esta questão de quem eu sou, e às vezes até falar agora aqui num termo que me é caro um pouco, que é às vezes estas questões da autoestima que nós vamos tendo. E por isso se tu atribuis aos mais velhos, por exemplo, cabelos brancos, porque usa óculos, porque usa bengala, quer dizer, hoje cada vez mais, não é? Os nossos cabelos brancos, não é? É ir assumindo, é olhando, e muitas vezes é assim, porque aquilo que se atribui é um pouco esta ideia, não é? Que o envelhecimento traz rugas, o envelhecimento traz todas aquelas perdas. Isto às vezes para as mulheres é um bocadinho mais complicado, porque vives numa sociedade que também tende a olhar para a perfeição. E aquilo que se verifica é que nós vamos envelhecendo, estou a falar neste caso mulheres, e se o protótipo da sociedade é da beleza, ora, o envelhecimento traz beleza interior às vezes, e isso pode-se espelhar. Mas se tu andas sempre a falar sobre os cremes anti-rugas e
não é? Ir ou as operações plásticas. Acima de tudo, aquilo que eu acho é que as pessoas têm que sentir bem. Se tiverem que fazer cirurgias ou ir pintando o cabelo, eu ainda tenho esta faculdade, sou mais velha do que tu, mas ainda é todo meu. Ainda não, mas tem a ver com estas características, não é? E por isso é assim, isso é que eu digo que cada um de nós, se olhar para si e munir-se de alguma informação e saber neste processo, o que é que isto altera? Como, por exemplo, o caso da tua mãe, quando vê às vezes os seus pais, as suas amigas, às vezes até mais novas, e já muito debilitadas neste sentido, Então, estou a fazer mais, estou cansada, ou aquilo que às vezes se ouve, isto há de ser cada vez menos. Já não tenho idade para fazer essas coisas, que já estou cansada e que, olha, já fiz muito, né? Esta ideia às vezes muito depreciativa, vai um bocadinho, mais uma vez, nesta lógica, às vezes desta socialização, de se olhar, né? Os mais velhos de forma diferente. mas tu sabes que, indo ao encontro disso, eu também acho que é importante a própria família, neste caso os filhos dos velhos, lhes atribuírem funções na família, no seio familiar, uma função qualquer, uma rotina, qualquer coisa que também os faça sentir úteis e que não investirem tudo. Ou seja, não, agora a mãe tem 88 anos, já não pode conduzir, nem pensar. Então, mas porquê? Se ela consegue fazê-lo, porquê tirar esse? Agora, se for um perigo, se não conseguir controlar isso, ter uma função, ter um propósito, porque para eles acordarem de manhã e dizerem: hoje eu vou fazer não sei o quê, hoje eu tenho que fazer o almoço para o neto, hoje eu vou ter que ir buscar qualquer coisa que é importante. E eu acho que se nós, enquanto adultos, já nos seus 50, eu ainda sou cinquentinha, tu também, nos tivermos consciência disso e continuarmos a valorizar os nossos pais e quem é mais novo, valorizar os seus avós, por aquilo que eles ainda conseguem fazer e trazer à nossa vida, fantástico. Só que eu acho que isso também se perdeu um pouco, que era aquilo que nós chegámos à conclusão da importância destas relações intergeracionais que se têm estado a perder. Olha, assim, eu respondi-te isso e ver aqui por algumas partes. Se calhar um bocadinho influenciada com esta minha vertente de ser docente, ou daquilo que eu digo que tem a ver com a responsabilidade que cada um de nós também tem. E agora explicar-te isto porquê. Que é, de facto, às vezes as famílias, ou as famílias até a sociedade, às vezes tendem a infantilizar as pessoas mais velhas. Infantilizar é neste sentido. Agora já não faz, agora já não guia, agora já... Né? E aquilo que nós temos que olhar é para as características da pessoa. Como tu dizes, se a pessoa tem capacidade, por que não guiar? Agora, se de facto, assim, nós sabemos que neste processo de envelhecimento, a nossa acuidade visual, auditiva e até em termos de que é equilíbrios ou outras situações, por vezes, enfim, não são características que nos permitam guiar ou estar a guiar. Claro. E é aqui uma nota que às vezes as pessoas tendem a não ver, que é, tu podes criar uma pessoa dependente de um dia para o outro. É um bocadinho esta, olha, a mãe nunca mais guia. E esta questão que se diz, porque agora é muito perigoso andar, isto pode fazer toda a diferença, que entre a tua mãe que pode pegar no carro e ir lanchar com as amigas, ou a partir de outro momento que diz agora a mãe já não guia, que de repente fica dependente ou de ti, há Ubers, há táxis, mas isto no próprio indivíduo, isto cria que é agora uma dependência, e muitas vezes se cria inconscientemente, porque é assim, os familiares, aquilo que querem é o bem dos seus, e por isso, né, às vezes tomam este tipo de decisões. Por outro lado, também esta ideia que nós neste processo de envelhecimento, também irmos acautelando determinado tipo de situações e não ir perdendo esse papel que se possa ter na família. É claro, nós estamos aqui a falar da família, e quando tu dizes que os familiares também podem dar este apoio, que agora, olha, agora a mãe, se não se importa, fica aqui com o neto que eu preciso de sair. Que era aqui só uma nota que também queria deixar falar. Uma coisa é que estas pessoas mais velhas, estes avós, possam ser, às vezes, aquilo que eu digo, uma âncora ou uma ajuda. Mas não pode ser obrigatório. Não, E, claro. infelizmente, muitas vezes aquilo que se verifica é, ok, eu tive os meus filhos e agora os meus pais que até estão reformados, agora
podem cuidar deles, quer dizer, tem que haver aqui uma certa partilha. E, de facto, se há determinados tipos de atividades e de ações que as pessoas mais velhas possam ter na família, é importante. E isso dá-lhes, não é? Dá-lhes aqui o alento. Por isso é que eu digo que quem tem netos é um bocadinho como se fosse assim perpetuar a sua vida. Eu vejo com a minha mãe. Os netos para a minha mãe são exatamente aquela ideia, o fogo, ou seja, a energia que ela precisa. Quando às vezes até está em baixo, ela pensa nos netos. E isso dá de facto outra vida. A pensar no que é que lhes faz. E por isso é que estou a falar nestes netos biológicos, mas há os tais netos sociais, isso já se começa a ver até nos dias de hoje. E quando existe, não é? Quando alguém mais velho até tem esta responsabilidade face ao mais jovem, ensinar aquilo que tem. E quando eu digo ensinar, não é às vezes ensinar coisas operativas. É, por exemplo, estimular o que diz respeito às questões até de amor e de carinho. E isso as pessoas mais velhas têm, não é? Do que nós temos. E nós às vezes vemos, até, eu às vezes digo, se nós tivermos, ver um exemplo, professores que ainda estejam capazes, porque a profissão de professor, infelizmente, nem sempre é valorizada. E os professores fazem a diferença na vida dos outros. Eu sou suspeita, sou professora, e eu sei que o meu comportamento face aos meus alunos, eu posso fazer toda a diferença do mundo. Toda. Nós às vezes, não é? Às vezes, com as nossas decisões ou às vezes com as nossas maneiras de estar, às vezes fazemos muito mal aos alunos. Eu já estou no ensino superior, mas no ensino mais básico, por exemplo, até nas creches, era importante que, de facto, haja que quem cuide, ou quem esteja nestas profissões, saiba exatamente o grande papel que tem. E assim, nem sempre a sociedade valoriza os professores. Nós também, enquanto pessoas, temos que olhar que nós temos uma profissão que é muito importante, nós podemos fazer a mudança, até inclusivamente para estas questões do que é olhar para as pessoas mais velhas de forma diferente. Eu era tentando ainda voltar um bocadinho atrás do que tu estavas a dizer, o exemplo que eu ia dar, que era um professor que ainda possa ter tempo e que tenha gosto, imagina, para poder ainda estar com os mais novos, aquelas crianças que hoje em dia se diz, ou porque são hiperativas, ou porque têm alguma dificuldade no que diz respeito, às vezes, até à sua atenção, ou com alguma dificuldade de aprender. Aqui seria fantástico, que era esta pessoa ser valorizada, mais velha, que ainda o poder ajudar o mais novo. Também assim, para o mais novo também seria interessante que alguém que dispusesse de tempo para ele. Vou dizer isto não querendo ferir suscetibilidades. Eu acho que hoje vivemos num tempo muito a correr. Eu própria vejo. Andamos corremos. E às vezes não temos tempo de fazer isto, de respirar. E acho que se nós pudéssemos fazer estas práticas entre estas crianças mais novas e estas pessoas mais velhas, isto é um mero exemplo que eu trago aqui, mas há outros que se possam fazer, que é exatamente, mais uma vez, voltando quase ao ponto, do que é a partilha do saber dos mais velhos, do tempo que ainda dispõem e que ele podia ser usado em qualidade com estes mais jovens. E estes mais jovens tinham aqui, mais uma vez, utilizando esta imagem de uma âncora, que se podem socorrer de alguém, que está ali para eles. E eu acho que se nós fomentarmos isso na nossa família, se for possível, na família biológica ou na família social, que eu digo entre o grupo de amigos, e trazer isto para as comunidades, eu acho que é uma forma que nós temos, de facto, por um lado, de aproveitar, ou nem é de aproveitar, é de termos a experiência e o ensinamento dos mais velhos, que também é muito importante. Tendo sempre presente que uma sociedade intergeracional é uma sociedade de diversidade, mas que, acima de tudo, também uma sociedade de aprendizagem e de trocas. Eu acredito no que diz respeito às questões do que é que são partilha. E por isso é que eu digo aos meus alunos que tenho o privilégio de fazer o que gosto. E até agora, enfim, eu tento agradar a todos, mas não é que quando o aluno chega ao fim do dia, e se calhar isto pode parecer falta de humildade, ou até ao final, depois de um ano letivo, e que me vem agradecer, que diz obrigada por ser como é, porque se preocupa comigo. Patrícia, assim, isto para mim vale mais do que os artigos publicados que eu possa ter. Isto pode parecer, enfim, mau, mas
é isso, porque é nisso que eu tento fazer, e por isso que eu acho nas questões da intergeracionalidade, e por isso com os meus alunos, tinha uma frase que dizia o professor Adriano Moreira, que era os alunos têm sempre a mesma idade. O professor todos os anos é um ano mais velho. E por isso eu tenho alunos cada vez mais, não é? Eu agora já tenho diferença. Quando comecei a dar aulas, a minha diferença com os meus alunos era pequena. E agora todos os anos aumenta, porque eles têm sempre a mesma idade. Não é? E isto se vê das minhas aprendizagens para com eles, que eu também aprendo muito com eles. Não é? Dizer que aprendo com eles, por um lado, por aquilo que me têm que ensinar, das suas angústias, dos seus receios, do que é que podem fazer, mas ao mesmo tempo também aprendo com eles a querer ser melhor professora e melhor pessoa acima de tudo, que é nesta ideia, quase que voltamos ao início, porque é que me interessei por estas questões do envelhecimento. Olha, mas tu sabes que é interessante, vou só fazer aqui um parênteses, nós conhecemos o ano passado por causa de um projeto que eu tinha, que ainda, e eu não lhe quero chamar sonho, é um projeto que agora ficou um bocadinho em banho-maria, mas que eu quero muito concretizá-lo e que era mesmo um projeto intergeracional, não era? E aquilo que nós na altura falávamos e que agora eu penso que eu vou puxar um bocadinho este assunto, porque tem tudo a ver, aqui até há uns anos atrás, eu diria uns 20 anos, para aí, se calhar 30, havia muito o papel do idoso e da comunidade de tratar e de ajudar aquele idoso, sobretudo nas comunidades mais de aldeias, em que toda a gente vivia, toda a gente se interajudava. O que acontece é que, com o passar dos anos e com as pessoas a virem mais também para as cidades e que tu dizias há pouco, corremos e não há tempo para nos dedicarmos, muitas vezes nem a nós próprios, começaram a aparecer os lares, começaram a aparecer as residenciais para os idosos, começaram a aparecer todas estas instituições que, se por um lado dão apoio à família, com aquele velho, por outro lado também eu acho que passaram a ser, pelo menos eu vejo isso, em muitos casos, o depósito dos velhos. Olha, não sei o que é de fazer, não tenho como ajudar, se calhar não é boa ideia estar sozinha em casa, vais para aqui. E muitas vezes eles próprios nem têm hipótese de escolha. Na tua opinião, porque eu sei que isto é um tema que tu também tens vindo a estudar ao longo dos anos e a investigar, que impacto é que estas instituições tiveram na vida das famílias e, sobretudo, dos velhos? E sim, cada vez mais aquilo que se vai vendo é as novas respostas onde as pessoas querem envelhecer. Não é? De facto, os lares, que agora se chamam ERPs, são respostas quando as pessoas não têm condições para poder estar ou permanecer nas suas habitações. E aqui 2 pontos, e temos que voltar um bocadinho atrás, que é, por um lado, e quando tu dizes, às vezes as pessoas mais velhas não têm, às vezes não têm hipótese, não é? Como, de qualquer maneira, qualquer indivíduo hoje só pode ser institucionalizado se quiser. Se não está a praticar, mas as famílias estão a praticar um crime, que é outras coisas que as pessoas desconhecem, que é assim, eu agora, enquanto familiar, eu posso decidir o futuro da minha mãe. Não, não posso. Por isso mesmo a importância deste conhecimento que é preciso dar, que nós, por exemplo, temos a questão do que é o testamento vital no que diz respeito às tuas questões de saúde. Não é? Tu podes ter o testamento vital, dizer do que é que tu queres, e por isso mesmo eu estou aqui a dizer que nós, enquanto pessoas e que vamos envelhecendo, temos esta responsabilidade também. E por isso é ao longo do tempo. Por isso, quando tu dizes que às vezes as pessoas vão para os lares porque a família assim decide, muitas vezes esta pessoa mais velha, fruto e resultado de situações, não tem esta capacidade de dizer que não quero, enfim, a pessoa está sozinha, precisas aqui de alguma dependência e por isso às vezes a família vem os lares, vamos chamar assim, não é? Agora as ERPs, como uma solução. Solução porque assim, e consciente no bem do nosso familiar, que assim, eu não tenho capacidade, porque era aqui outra nota também que eu queria partilhar. Muitas vezes se coloca o ónus na família, não é?
Porque agora parece assim, eu tenho alguém mais velho e eu decido que não o quero. Imagina, por exemplo, um familiar, uma mãe. Decido que não quero cuidar dela. Ou achar que não tenho capacidade para cuidar. E por isso opto por isto, pela questão da institucionalização. E assim, tendemos a ver muitas vezes a institucionalização como uma solução nem sempre positiva. E por isso é que às vezes os lares também têm aquela imagem muito negativa. Mais uma vez, não querendo que é aqui com o Covid que vem mostrar que só ouvias, não é? As pessoas em lares, as pessoas que morrem, as pessoas que são. E só para ter aqui uma noção, a maioria da população portuguesa, ou mais, enfim, grosso modo, e só dar aqui um valor, temos em Portugal quase 21% de população com 65 e mais anos. Não chega a 5% que está institucionalizada, pois as pessoas depois estão estão em casa, às vezes nem nas melhores situações, e é aqui que entram depois os familiares. Relativamente àquilo que tu me estavas a dizer, qual é o papel que os lares podem ter na vida das pessoas? Podem ter, porque às vezes é a única solução que a pessoa tem. As condições de casa não estão, porque muitas vezes os familiares também não estão presentes, muitas vezes não estão presentes ou porque não querem ou porque não podem, e por isso a pessoa é institucionalizada. Algumas das pessoas mais velhas, elas próprias dizem que querem ir para um lar. Agora não tenho mais. E querem ir para um lar, às vezes no sentido de não querer ser um peso para a família e achar que agora vou ser um peso e os meus filhos trabalham e os meus filhos não têm condições. E optam por ir para o lar, mas muitas vezes não sabem o que é a vivência de um lar. Para quem às vezes não tem condições em casa, que não tem às vezes condições de habitação, até condições mínimas das necessidades mais básicas da alimentação e até de ter banho, de ter um banho e estar cuidado e alimentado, por isso optam por dizer que quer ir para um lar. Mas nem sempre os lares depois conseguem dar a resposta a muitas destas expectativas que as pessoas mais velhas têm, porque às vezes é um bocadinho a massificação. É a resposta que existe. Com isto eu não estou a dizer que não haja boas respostas. Eu acho que muitas destas instituições, e com os seus cuidadores, eu vou chamar daqui os auxiliares da ação direta, que para mim são de facto os heróis destas instituições, não é? Que não são valorizados, que recebem, estou a falar até nas questões das suas condições económicas, e que por isso mesmo há uma rotatividade neste tipo de respostas, e por isso era preciso valorizar que cuidar das pessoas mais velhas é tão importante como cuidar dos mais jovens. Isso às vezes não é dito, não é feito, e as próprias instituições às vezes, que são estas respostas para as pessoas mais velhas, é um pouco isso, parecem que são depósitos, chegas lá e depositas as pessoas. Também existe ainda essa figura. Eu aqui queria alertar para duas coisas. Uma, que cada um de nós, neste processo de envelhecimento, começar a cautelar esse tipo de situação. Por outro lado, também verificar que se calhar temos que fazer mais, e aqui as práticas intergeracionais seriam interessantes e novas respostas, que a pessoa possa envelhecer na comunidade, mas a comunidade tem que estar preparada. Não é? Que é, por exemplo, estou sozinha, tenho a minha casa, tenho aqui alguma autonomia, mas se eu precisar de alguma coisa que, olha, o vizinho do lado, que até é mais novo, que eu possa ajudar, e dizer, olha, eu vou às compras ou posso fazer isto. Que às vezes aquela nota do isolamento, pode ser um pouquinho daqui a bocadinho, podemos falar sobre isto, da solidão e do isolamento, que normalmente nós tendemos a olhar só para as pessoas mais velhas, quando as mais novas também têm. Mas ainda tentando responder àquilo que tu me dizes relativamente aos lares, me parece que são importantes na vida das pessoas quando não há condições, que a pessoa esteja a envelhecer na sua própria casa, mas me parece que no futuro nós temos que dar respostas mais individualizadas e mais personalizadas àquilo que a pessoa quer. Porque esta ideia que às vezes se tem de alguns lares em construção e de uma quantidade enorme de pessoas lá dentro, que é aquilo que eu digo que parece mesmo os tais depósitos de pessoas, não podem ser vistos assim. E por isso nós temos que também começar a arranjar aqui respostas diferenciadas. Mais uma vez, e colocar o ónus não só na própria pessoa, mas também nos mais jovens. Sei que eu agora fui ao encontro daquilo que tu me estavas a perguntar. Sim, foste. E aliás, isto vindo também um bocadinho outra vez do projeto intergeracional
que eu tinha em cima da mesa e no qual tu colaboraste com a tua experiência, também é de ver que, e isto a mim chocou-me um pouco, de ver que sim, há que encontrar respostas diferentes, mesmo em termos do próprio conceito de lar não ser um lar depósito, uma coisa negativa, mas lar ser a casa do idoso. Transformar aquilo na casa do idoso, não, do velho, em que ele se possa sentir bem, que ele se possa sentir em casa, e o objetivo também era que estas relações intergeracionais mais sociais pudessem existir praticamente numa base diária. E aquilo que me chocou foi que não vi grande interesse em termos até sociais que estas coisas aconteçam. É muito difícil, ou seja, há tantas barreiras, tantas barreiras, tantas barreiras, tantas barreiras, que às vezes projetos que são diferentes e que podem trazer uma lufada de ar fresco a estes conceitos e, como tu dizes bem, desmistificar, depois não acontecem. E aquilo que é interessante é pensar nisto também numa perspectiva de comunidade, como tu disseste bem. Quer dizer, ok, eu estou autónoma, estou na minha casa, tenho 80 anos, mas o vizinho do lado se calhar pode-me ajudar num dia em que eu estou mais cansada. Olha, eu preciso disto, quero alguma coisa, vou às compras, precisa de alguma coisa. Este cuidado, eu acho que muitas vezes não existe porque as pessoas não têm consciência, as pessoas não se conhecem. As pessoas num prédio não se conhecem, tu não conheces os teus vizinhos. Quer dizer, tu não sei, mas estou a dizer o tu de uma forma geral. As pessoas não se conhecem. Não, porque assim, em parte também digo que nós vivemos numa vida de corre-corre. E às vezes não há o tempo de conhecer ao lado. O exemplo que tu estavas a dar, que também no seguimento que eu estava a falar, que é a pessoa mais velha e o jovem pode chegar a dizer, vou às compras, precisa de alguma coisa. Mas, no entanto, também a pessoa mais velha dizer assim, olha, se precisar de sair e deixar aqui o seu gato, ou gato, porque às vezes é complicado, ou se tiver um filhote, não é? Que às vezes nesta ansiedade toda e neste corre-corre, a pessoa ali ao lado se calhar até pode ficar com o filhote, com o meu filhote, não é? Desta partilha. De troca, de até saberes, de conhecimentos culinários, esta partilha, de facto, se nós fizermos isso, e por isso é que estas casas, estas comunidades, têm que ser, de facto, intergeracionais, porque às vezes fazemos guetos para jovens, guetos para velhos. Sim. Quando esta prática há, por exemplo, e em Portugal, mas todavia deixar aqui esta nota, que é assim, em Portugal já começa a haver muitas respostas diferenciadoras e que, de facto, tentam fazer com que a pessoa se sinta na sua própria casa, e por isso habitações de partilha, que tu podes ter um bocadinho aquele sonho de eu estou aqui do meu lado e eu estou no meu apartamento, tu estás no teu apartamento. E depois temos ali ao lado um sítio onde nós podemos conviver. Eu sei que hoje, não é? Até há respostas. Isto acontece até com mulheres, que é um dos pontos, quando se fala muito das questões do envelhecimento, e as questões é que, como às vezes se diz, que o mundo dos velhos é antes do mundo das velhas. Maioritariamente somos mais mulheres que chegam a idades cada vez mais avançadas e por isso esta feminização do envelhecimento. E já existem algumas respostas que são amigas que se juntam com os seus rendimentos, alugam um apartamento e depois aquilo que fazem é cada uma está no seu quarto, não é? Mas têm em comum, por exemplo, olha, a divisão das despesas, a divisão da senhora que lá vai limpar a casa, ou de eventualmente alugarem o carro e fazerem viagens. Isto já começa a existir. Por isso é estas outras imagens de um envelhecimento diferente. E era isto que eu gostaria também daqui transmitir, que já as pessoas mais velhas não é aquele grupo, não é? Homogéneo e que estão todos muito doentes, que às vezes os alunos, as pessoas mais jovens tentam aqui associar. E por isso num mundo que é cada vez mais velho, mas também com pessoas cada vez com outras vontades e maneiras de ser e estar, que é quando nós vemos em Portugal que temos quase 5.000 pessoas com mais de 100 anos. Isto é fantástico. Nem toda a gente tem a noção disto, não é? Eu não tinha. Sim, são muitos. E virão cada vez mais, e sim. Resultados, também é preciso ter aqui a linha de conta que as questões no âmbito do que é saúde mental
também vai aumentar cada vez mais, e por isso as tais respostas que são precisas ter e pensar. Mas aquilo que me parece, e tentando agora juntar tudo aquilo que nós fomos falando, e para ir fazendo aqui quase assim um funil, que é nós enquanto pessoas, e esta é a importância de uma cidadania, e esta cidadania advém exatamente, eu enquanto pessoa tenho que saber o que é um processo de envelhecimento, que tipo de informação é que eu tenho que ter, e tenho que preparar a minha velhice, sem esta ideia que agora vou andando e depois alguém cuida de mim. Não, mas por que razão é que nós temos que deixar este ónus aos outros? Ou esta ideia que se tem, com aquela imagem às vezes pesada, que é assim, se eu cuidei dos meus pais, os meus filhos têm que cuidar de mim. Não é? Por isso é que eu disse, vamos lá com alguma calma, eu dizendo isto assim agora de forma muito coloquial. Acima de tudo, nós enquanto indivíduos temos que fazer o nosso papel, para que depois até, que é o do género, se eu não respeito os meus mais velhos até em casa, eu depois não posso querer que os meus filhos tenham por mim aquilo que eles veem que às vezes não sou. E por isso é esta ideia, nesta sociedade, por isso as práticas intergeracionais, ou as trocas intergeracionais, também não podem ser agora juntar jovens e velhos. Não, tem que haver uma mais-valia de uns e de outros. Por isso, às vezes, aquela ideia das pessoas mais velhas vão até às creches. É preciso ver assim, pois qual é a mais-valia disto? Sim, também esta ideia de que as pessoas mais velhas gostam todas das criancinhas. Não, não gostam. E as criancinhas nem sempre, às vezes, olham para as pessoas mais velhas e às vezes até têm algum receio. E os velhos ficam cansados com aquela agitação toda, e por isso aquilo que nós até na altura falávamos, disso tu estás a dizer, dos velhos terem um papel de haver uma troca, é que algumas das atividades que nós pensámos na altura que seria interessante, era, por exemplo, sei lá, a Dona Joana, que era uma cozinheira exímia e que agora, pronto, pode ir dar uma aula de culinária, sei lá, à escola de hotelaria, não sei de onde, vai lá e ensina, porque ela realmente tinha um doce que era super famoso, que era não sei quem, ensina a fazer aquilo. Pronto, aquela senhora nem que uma vez por semana faça isso, aquela mais-valia daquela vez por semana ela ter um dia diferente, já lhe faz abrir aqui uma série Até pode, não é? Nestas, nós vamos vendo isto. Por exemplo, um exemplo que tu estás a dar, e pode ser de facto uma fonte de empreendedorismo, que é, não é? A Dona Joana tem aquele doce, e depois, enfim, com o jovem, a Dona Joana tem a receita e sabe exatamente como era. E que este jovem possa trazer aqui alguma inovação, e nós estamos aqui exatamente nisto, no que é que se possa fazer destas práticas, porque eu ainda acredito também de que a tradição é muito importante, não é? O nosso passado é importante. E nós não devemos esquecer que é aquilo que às vezes tendemos a olhar como as pessoas mais velhas, eles vêm do passado, não é? E o futuro é feito do passado e do presente. E por isso destas várias gerações, que se no passado estas gerações eram um bocadinho mais distantes, tínhamos uma geração dos pais, dos avós, e às vezes até mediava 25 anos. Agora as gerações são cada vez o tempo de diferença entre uma geração e outra está cada vez mais curta. E por isso mesmo é, nesta importância destas práticas intergeracionais, da partilha, não só dos mais velhos com os mais novos, mas trazer aqui a questão da inovação dos mais jovens. Por isso eu não estou a dizer que as pessoas mais velhas não consigam inovar, mas é este grupo que se pode fazer e não perder os saberes de todos, né? Dos mais velhos, dos mais jovens. Por isso, naquela ideia do teu projeto, em que tive muito prazer em colaborar e havemos de montar. Isto é uma coisa que eu quero muito fazê-lo. E é fazer neste sentido de valorização de todas as idades, porque também, se nós insistirmos muito no que são os mais velhos, o respeito dos mais velhos, e os mais velhos estão cá, podemos começar a dar a ideia de que os mais jovens não são importantes. E eles também são. Não, a questão não é essa. Tu falas aí de uma coisa que eu acho que é muito importante e também era uma das bases do projeto, que é a tradição, passar estes ensinamentos. Mas, por exemplo, dou-te um exemplo, como tu dizes, que ambas as partes têm que haver aqui uma troca. Sei lá,
a senhora Joana realmente ensina aquela, pegando nisto, não é? Ensina aquela receita maravilhosa daquele doce, mas depois o Francisco, que aprendeu com a senhora Joana a fazer aquilo, vai-lhe ensinar como é que ela, com um iPad, pode falar com o filho que está em França. Sim. E explicar-lhe como é que aquilo funciona e como é que nós podemos fazer uma sessão de Zoom como estamos aqui agora. Por exemplo, porque esta questão das tecnologias, que estes miúdos, para eles é facílimo, para uma pessoa mais velha, só se vê em filmes de ficção científica, quer dizer, isto é tudo uma coisa muito fora daquilo que eles alguma vez imaginaram e têm alguma dificuldade ainda a perceber o funcionamento de certas coisas. Mas esta troca é extremamente importante, porque ambos se sentem valorizados com aquilo que têm para dar. Sim, sim. Por isso é que uma prática intergeracional é exatamente isto, é partilha. As duas gerações têm que, de facto, beneficiar. E quando eu digo beneficiarem nessa troca. Interessante também aquilo que estavas a dizer relativamente até às tecnologias, e agora mais um ponto, não é? E nós aqui falámos, estivemos sempre a falar sem ser avós e netos. Nós, neste exemplo com a dona Joana, não é? E que tem... Neste ensino também das novas tecnologias, pois aquilo que nós vamos vendo é que as tecnologias, e hoje nós temos as crianças desde cedo a utilizá-las, depois falta o lado humano, é o toque, é o olhar. E por isso é que nessa prática intergeracional, quando nós colocamos os mais jovens e os mais velhos, vem exatamente atenuar e trazer isto a importância dos afetos. Né? Nós estamos numa sociedade que por vezes tendemos a esquecer afetos. E eles seriam importantes. E estes afetos é exatamente isto, desta partilha do que aqui está. Eu só ia deixar aqui uma nota que é, porque às vezes também se induz em erro, que é esta ideia de que as pessoas mais velhas depois têm dificuldades ou não gostam das novas tecnologias. Mais uma vez aqui o Covid, apesar de ter trazido aqui algumas coisas menos boas, trouxe outras. É mostrar que a idade não é impedimento de nada. Impedimento neste sentido, de aprendizagem. Nós vimos pessoas mais velhas a fazer, não é? A usar iPads e a usar computadores e a usar as novas tecnologias, que é interessante que para algumas das pessoas até dizer, mas eles aderiram. Pois aderiram, porque eles não têm dificuldades. Né? Às vezes o que é preciso é adaptar estas novas tecnologias às pessoas. E por isso é que os mais jovens também são aqui importantes nesta partilha. Não ensinar. Olha, e tu sabes que nós há bocadinho estávamos a falar sobre isto antes de gravar. Eu quero muito partilhar, porque um belíssimo exemplo daquilo que nós falávamos da intergeracionalidade social. Eu tenho um filho que fez ontem 19 meses e tenho uma senhora que nos ajuda cá em casa, que trabalha para mim há 22 anos. É uma senhora que neste momento tem 73 anos. E aquilo que é muito engraçado é que o Guilherme é a avó Mariana, não é? Porque faz parte da família também ao fim deste tempo todo. E então a paixão do meu filho são aspiradores, esfregonas, mops, panos do pó e esparadores. E é muito interessante porque é uma senhora que vem praticamente todos os dias, que está aqui umas horas a ajudar-nos e é o que ela faz. E então ele habitua-se a ver aquilo como sendo uma prática diária normal e ele imita em tudo. E então é muito engraçado que assim que a senhora traz o aspirador para cima à esfregona, parece que ele viu o melhor brinquedo do mundo e ele imita em tudo. E então é muito interessante que esta partilha, não sendo uma partilha em que há um ensinamento a dizer faz assim, assado, frito ou cozido, não é lecionado, mas é por imitação, por observação, por ver como é que a pessoa faz. Isto é tão importante. E a senhora, o dia inteiro, que está aqui, ri-se de manhã até se ir embora. Porquê? Porque ele dispõe bem, ele imita, ele troca, ele dá o que sabe, ele mostra o que quer. E esta troca é tão genuína e tão pura, que é um prazer vê-los nisto. E é espontâneo. Bem, e por isso é aquilo que mostra, de facto, essa partilha, e quanto mais essa socialização ou esse relacionamento, aquilo que mostra depois é que o teu filho Guilherme, né, terá mais respeito pelas pessoas mais velhas. É por isso é que é tão, não é? É que estas
estas partilhas, estas socializações, eu vou chamar isso de partilhas e socializações, ou estas experiências em conjunto, mostram exatamente isso, que para a senhora deve ser fantástico cada vez que vai aí, se não tem neto, adotou um neto, e para o Guilherme ter um relacionamento diferente, não é? Com alguém vem, e com esse bem-estar e com esse relacionamento. Agora, com esse relacionamento parece que é um dos exemplos. E as famílias não têm que ser os tais, não é? Voltando um bocadinho ao ponto, os elementos mais velhos não têm que ser necessariamente pessoas da família. Podem ser as pessoas com quem nós estamos e desse respeito que aí advém. Não é? Isto, respeitar e relacionarmos com os mais velhos, nem sempre às vezes é em família. Stella, na tua opinião, o que é que achas que precisa de ser melhorado nesta relação intergeracional? Num ponto, e começa mais uma vez pelas questões eu não vou chamar educação, às vezes um pouco até da questão da formação, que é, a partir destas práticas, mostrar, e isso não é que nós temos que ver em termos da partilha do conhecimento, que as pessoas mais velhas não são diferentes. E ter a noção também do papel que cada um de nós tem nesta nossa sociedade e da importância que cada um de nós faz, é o somatório do conjunto de todos. Por isso é que nós temos, assim, quando digo o que é preciso fazer mais, por meu lado, é desmistificar sempre e cada vez mais de que as pessoas mais velhas não são diferentes dos outros. E isto significa, é quase repetir um bocadinho há pouco aquilo que eu disse, que é os mais velhos têm que ter esta noção deste processo de envelhecimento, saber que de facto tem um papel e que é importante. Mas isto é ao longo do tempo que nós temos que contribuir. Só assim é que nós melhoramos o que é que são estas questões desta importância intergeracional. Nós não podemos ter crianças ou jovens a dizer que o grupo, não querem trabalhar com o grupo das pessoas mais velhas ou porque não têm capacidade ou porque eles são difíceis. E muitas vezes este tipo de declaração de não querer trabalhar com as pessoas mais velhas advém de um desconhecimento muito grande. É porque não se conhece o outro. E a imagem que às vezes tem, ou de algum familiar que se teve, ou às vezes do que é a informação que é passada. E por isso eu acredito que se nas escolas, desde cedo, que existam estas práticas intergeracionais e que se ensine o respeito pela diversidade, incluindo aqui a diversidade da idade. Hoje em dia fala-se muito da diversidade de outras características e era importante que nós também não nos esquecêssemos das questões da idade. E isto começa na escola. Tem que começar na escola. Se fala sobre estas questões, porque também nas escolas, aquilo que nós vemos, também vamos tendo professores cada vez mais velhos. Não é? Nós hoje já temos professores de ensino básico que têm a idade dos avós. E era bom que até aqui desta prática, que começam já com estas práticas intergeracionais, e por isso mesmo começar aqui a desmistificar o que é envelhecimento. Enfim, é a minha visão de que, por um lado, só falando sobre estas questões nós conseguimos desmistificar, sem esta noção também que são os outros que me têm que respeitar quando eu chego a determinada idade. E a ideia é esta, e acredito nisto, e por isso eu tento fazê-lo, que é, eu tenho que ter um papel. Eu, enquanto cidadã, eu tenho de saber que também tenho que contribuir para a mudança do que é isto do respeito pelos mais velhos. E por isso é, quer dos jovens, quer dos mais velhos, irmos falando e, de facto, começarmos aqui a introduzir ou a interagir entre uns e outros. Por isso, cada vez mais há aqui estas escolas, estas práticas, estas criações de comunidades intergeracionais, para que os e outros possam trazer a mais-valia, possam trazer conhecimento, e, acima de tudo, para além da partilha dos saberes, que é uma palavra que eu também gosto em termos de sentimento, que é a partilha de afetos. A prática intergeracional, acima de tudo, tem que ser partilha de afetos e respeito pelo outro. Eu concordo contigo, porque isso dos afetos é super importante e às vezes as pessoas ficam tão sós, ou estão tão sós, que essa parte dos afetos é inexistente. E isso faz toda a diferença num assunto que tu também afloraste um pouco, mas se calhar deixamos isso depois para outra ocasião,
que é a doença mental, que advém de solidão, do isolamento e de uma série de outras, da falta de afetos que as pessoas realmente têm. E realmente esta história da pandemia, das pessoas terem estado todas enfiadas dentro de casa, também exacerbou muito isso. Por outro lado, positivamente, também pôs a nu e a claro situações que não se sabiam que existia, de precariedade até em relação a certos velhos, que foram identificadas, e com isso houve muita gente que também teve ajuda que se calhar de outra forma não teria. Muito bem, sim, desculpa, interrompi. Não. Eu ia dizer que eu sei que tu também tiveste muita informação nesse sentido, que foi em termos estatísticos que tu também tiveste acesso a essa informação. Devemos, e agora aqui um pouco sem valores, não é? Mas termos a noção, e aqui também reforçar esta ideia, que às vezes, quando nós falamos muito sobre a questão dos mais velhos, tendemos depois a dizer assim, os mais jovens também sofreram e muito, não é? Este processo de isolamento, processo de solidão. E o que foi interessante é que junto dos meus alunos, e foram quase 2 anos de confinamento, e eles fizeram projetos muito interessantes. E há um dos exemplos que eu estava a dizer que, ok, as pessoas estão confinadas em casa, mas nós podemos ir até lá dizer que estamos vivos, ou tentar mostrar aqui que existe aqui algum cuidado e até ir até eles. E o exemplo que foi dado de uma aluna minha, que eu ajudei, uma pessoa mais velha que eu não conheço. E como é que eu ajudei? Estávamos nestas trocas, nestas partilhas, e ela estava a dizer-me que tinha uns amigos que não iam visitar os avós ou a avó, por causa das questões de Covid, a senhora estava confinada, mas que eles gostariam. E eu disse, há N maneiras de poderem fazer isso. E então o que foi interessante é que depois, mais tarde, esta aluna me disse, olha, professora, eu disse aos meus amigos que eles podiam ir visitar a avó, nem que fosse à janela, nem que fosse de carro ou longe, ou fazer estas questões, e que de facto aquela avó que até estava sozinha passou a ter muito mais visitas dos netos, e para mim isso foi fundamental. Ou seja, com isto estar aqui a dizer que também aqui estas práticas ou destas questões do isolamento que o Covid também veio mostrar, às vezes até exacerbar, porque exatamente isto, mais uma vez, não querendo ser repetitiva, se ao longo do tempo eu não for fazendo as minhas amizades e não for construindo a minha família, seja ela social, não é depois, a partir de determinada idade, que às vezes é um bocadinho mais difícil, não é? De poder fazer isto. E por isso que é nesta lógica de construção, de que o envelhecimento, olha, vou utilizar isto, pode não parecer correto, o envelhecimento faz-se fazendo. É? Todo o meu conjunto de coisas que eu for fazendo, das minhas opções de vida, é claro que muitas vezes também acontece o ambiente em que eu estou, não é? As questões externas também entram, mas se eu for partilhando, não é partilhando, se eu for tendo conhecimento do que é este processo, se calhar em determinado tipo de situações não vou chegar com uma velhice tão só como agora nós vamos vendo. Porque as pessoas também têm alguns dos receios, as pessoas depois, porque às vezes a questão da memória se vai perdendo e as pessoas não querem mostrar isso, estou a ter uma conversa e de repente falha, não é? Agora não sei o nome disto, não sei o nome daquilo, já nos acontece às vezes quando nós estamos cansados, não é? Não tem a ver só com as questões da idade, e as pessoas às vezes com esse receio, então vão ficando mais sós para não mostrar que de facto, olha, agora estou a perder a memória, não é? Que era também disto de se dizer que a velhice se vai fazendo e se vai construindo. Eu não sei se respondi agora à tua pergunta, acho que a Dira veio. No fundo, eu nem sei se te perguntei alguma coisa, acho que nós estamos aqui a partilhar ideias. E isso é muito interessante, tu estás a dizer que a velhice se vai fazendo, porque vem ao encontro daquilo que tu dizias há um bocadinho atrás, voltando um bocadinho atrás, é cautelar a velhice. E a cautelar a velhice, quanto a mim, eu acho que eu sou um excelente exemplo disso, porque eu, graças a Deus, tenho uma rede de amigos muito boa, e que são amigos que não são amigos, quando eu digo, alguns deles são mais recentes, mas eu tenho amigos há 45 anos, eu tenho quase 51, por isso, para veres que é uma vida inteira de construção disto,
Mas para mim, acautelar uma velhice não é só acautelá-la em termos financeiros e em termos de saúde, não é? Mas é acautelá-la em termos sociais também, que é o facto de, ok, eu tenho um amigo A, B e C e eu sei que se eu precisar de alguma coisa eles estão aqui. E se Deus quiser hão de estar quando eu tiver 70 anos ou 80 anos. E eu acho que isto é super importante. Nós também irmos fazendo, porque há muitas pessoas que se tendem a isolar, porque não têm tempo, porque é o trabalho, porque é isto, porque é aquilo, e não alimentam essas amizades, não alimentam essas relações sociais, que um dia mais tarde vão ser fundamentais. E só num aspecto também, nesta lógica de partilha e de reflexão, e era bom que também estes amigos, quando tu dizes recentes, também sejam de diferentes idades. Porque senão tu chegas, já tens amigos das mesmas idades, depois é o sentimento de perda quando os fores perdendo. Sim, não é? sim, mas tem várias idades. Não é? Porque é isso que faz. Eu acho que tenho esta facilidade também, que tenho amigos de muitas idades. Isso traz-me falar com aqueles que já estão a passar por uma fase que eu vou também aprendendo e vou conhecendo, mas também ao mesmo tempo vendo os mais novos, que é isto, não é? Esta ideia da intergeracionalidade é exatamente isso. São pessoas de diferentes idades. É aquela imagem que eu gostaria de deixar mais uma vez. Todos são importantes no arco-íris. E a cor é assim. Faz sentido, não é? Estão todos ali. Todas as cores, não há... Enfim, podemos ter aqui gosto de gostarmos mais de umas ou de outras, mas todas elas são importantes. Um arco-íris só é arco-íris porque tem aquelas cores todas, não é? Se nós formos retirando algumas cores, deixa de ser aquela paleta importante. E por isso, quando nós vemos ainda aquelas comunidades que mantêm o seu conselho de anciões, que mantêm o seu conselho das mulheres, depois isto acaba por ser, não sei como é que lhe posso chamar, isto de categorias é um bocado, não é correto, mas enfim, tem o seu conselho de anciões. Depois tem as mulheres que têm um papel naquela comunidade muito específico, os homens têm outro papel que na comunidade muito específica, as crianças são cuidados por todos, os velhos são cuidados por todos e todos se interajudam. E aquilo que tu dizias e bem, já há um bocado esta consciência de que nós temos que voltar a isto. E não estarmos isolados, cada um no seu poleiro, olhar para o seu umbigo. Nós temos que voltar a isto. É importante voltarmos a isto, porque percebeu-se, e cada vez se percebe mais, que se não voltarmos a este... nem sei como é que lhe vou chamar, ou este modelo, vá lá, obviamente de forma diferente, que as pessoas vão ficando cada vez mais isoladas e cada vez com menos apoio daquilo que precisam. Eu não sei se concordas com isto ou não. E a sociedade tem que ser, nós estamos a utilizar muitas destas palavras, mas que é, uma sociedade tem que ser de partilha, e a partilha tem que ser exatamente essa, não é? Até dos recursos, não só de recursos materiais, mas também dos recursos como, por exemplo, o tempo. E o tempo é importante, não é? Muitas das vezes as pessoas mais velhas têm tempo que podem dar aos mais jovens, porque às vezes a geração dos pais ou a geração dos educadores não têm tempo, têm de fazer outras coisas. E por isso estas comunidades são de facto, são cada vez mais importantes. E mais importantes para aquele mundo que nós queremos. Falamos muito da importância da solidariedade, mas a solidariedade começa se eu, de facto, tiver práticas intergeracionais. Senão não é esta lógica que, infelizmente, muitas vezes se diz, que temos pessoas mais velhas a mais e que, por isso, depois são um custo muito grande para a sociedade e por causa das pensões e a insustentabilidade da segurança social, e aqui já está este ponto todo. E isto, quando se perpassa depois para os mais jovens, que é aquela ideia que são os jovens que agora, a partir dos seus impostos, vão ter que pagar todos estes custos das pessoas mais velhas. E isto tem que, de facto, assim, temos que ter a noção de que os mais jovens, assim, porque nós estamos cá e por isso também acredito nisto, que as gerações mais velhas também têm que ser um bom exemplo para as gerações mais novas. Nós não podemos dizer aos outros respeitem-me e quando nós estivermos em posição de poder respeitar os outros mais velhos, nós não o fizemos. Às vezes é muito fácil, não é? E com esta ideia, sem ferir suscetibilidades, um bocadinho também, que é aquele exemplo, eu vou de carro para a faculdade,
E depois digo aos mais jovens, andar de bicicleta é bom, por causa do ambiente, mas eu, entretanto, não estou cá a dar o exemplo, não é? E por isso este exemplo tem que ser de todos. E neste mundo que nós estamos, cada vez mais envelhecido, no caso português, não é? Que só somos o terceiro país mais velho da Europa. Que de facto nesta troca prática intergeracional, e os recursos vão ser fundamentais, recursos humanos, né, desta partilha e desta troca. Acho que andamos aqui outra vez, e por isso quando se fala aqui destas práticas intergeracionais, não é só no que é a ocupação do tempo, porque as organizações já começam a ser intergeracionais também. Já começamos a ter várias gerações em convivência nas organizações, cada um tem a sua maneira de ser e estar, e é preciso depois como é que isto conflui. Por isso é que agora até a importância que se começa a dar às pessoas que ainda não são velhas, têm mais de 50 anos e que haja exatamente empresas que começam a recrutar pessoas com mais de 50 anos, porque até aqui, não é? Um velho começa aos 50 para organizações, às vezes até antes. E 50, uma pessoa com 50, com uma esperança de vida que vai viver as mulheres pelo menos até aos 81 anos, é muito tempo, não é? Entre 50 e os 80. Por isso a tal qualidade que também é precisa dar, a tal saúde afetiva, que é isto que depois traz o resto, não é? Mas temos que precaver, para além das questões financeiras, como tu disseste, até esta ideia que agora vou reformar-me. Que bom! Mas é preciso calcular essa reforma. Sim, sim, sim. Mas o que é que eu vou fazer? Com quem é que eu vou estar? O que é que eu posso ainda dar? É tudo uma aprendizagem. E por isso é que as pessoas que cá estão agora, aprender com elas e ver como é que nós podemos fazer diferente. Além de tudo, a ideia aqui desta conversa contigo é a importância das práticas intergeracionais, acima de tudo é o respeito pelo outro. Sem isso, acho que não se consegue nada e muitas vezes isso é o que falha nos jovens. Os jovens não são ensinados a respeitar os outros porque eles próprios não são respeitados muitas vezes logo de tenra idade. Por isso, essa noção do respeito é inexistente e isso depois é uma bola de neve, não é? E por isso é até nas tais práticas, e por isso, mais uma vez, voltando àquilo que nós estamos, as novas tecnologias hoje são fundamentais, o Guilherme já vai começar a aprender, não é? Tendo tablet, tendo. Mas é preciso depois o outro lado, que é, agora até existe um termo que é a geração screen, que é a geração do ecrã, porque estás sempre em ecrãs. Tens a televisão, tens o telemóvel, tens o iPad, tens o computador e tens estes ecrãs todos. Mas depois onde é que está a questão da ligação? Não é? E quando se diz às vezes que os mais jovens também às vezes não são respeitados, na sua essência, não é? Porque eles vão ser tão diferentes. Eles vão ser tão diferentes. E mais uma vez, que é onde é que os mais velhos depois podem entrar aqui? É de facto no respeito pela diversidade e aqui as questões, mais uma vez olhando para isto, da afetividade. O afeto não veio do ecrã. E por isso é que bem podes substituir, ter lá em casa até um robô que te ajude e que diz, olha, vai buscar um copo de água, ele até tu traz. Mas não é a mesma coisa. Já estamos, né? E por isso é que a questão do cuidar, e há determinado tipo de profissões que elas jamais, umas vão deixar de existir, mas há uma delas que tem a ver com as questões do cuidar do outro. Os robôs ainda não fazem. Não. Felizmente, isso, olha, a importância de ter o Guilherme atrás da senhora que vai lá com a esfregona para dizer, não é? Olha que é. Exatamente, eu acho que isso é super importante. Olha, Stella, a nossa hora já vai longa. Mesmo. Eu gostaria aqui, para encerrarmos esta nossa conversa fantástica, isto passou num instantinho, eu gostaria que tu deixasses aqui uma mensagem a título de conclusão às pessoas que nos estão a ver e nos estão a ouvir. Em termos de conclusão e de síntese, que era que olhemos para nós enquanto pessoas que envelhecem, que nos amemos e que nos respeitemos neste processo de envelhecimento para que os outros o possam fazer. Acho que era. Depois é o que me sai, assim, mas é o que me sai verdadeiramente, porque nós temos que olhar, não é? E por isso eu acho isto, que é nós temos que nos respeitarmos e neste respeito que é ver os meus limites também.
e olhar para eles. Né? E por isso enquanto pessoas, porque o mundo se faz de cada um de nós. Não posso pedir ao outro aquilo que eu não faço por mim. Sem dúvida. Daqui a 20 anos convida-me outra vez e eu te digo como é que eu me sinto. Olha, daqui a 20 anos este programa ainda existir é uma coisa absolutamente fantástica. Já estarei, de facto, aqui com muitos brancos e pronto, e falar desta experiência da partilha e o que é que eu fui fazendo. Mas, de facto, o investimento é exatamente isto. É step by step, passo a passo. Que era a outra nota, de assim, eu não sou velha, eu vou ficando velha, vou estando velha. Exatamente. Ninguém é velho, está-se velho, vai-se ficando velho. Vai-se ficando experiente, vai-se ficando experiente. Minha querida, agradeço-te imenso teres disponibilizado o teu tempo para estarmos aqui à conversa e achei o tema interessantíssimo e espero que isto possa trazer alguma consciência às pessoas que nos estão a ver e ouvir, não só para aceitarem melhor o seu processo de envelhecimento, que isso não é contornável, ele existe, e sobretudo para ganharem uma maior consciência da importância das relações intergeracionais e de como isso pode afetar positivamente ou negativamente não só velhos como crianças e jovens. Muito, muito grata, minha querida. Obrigada eu.